Sejam bem-vindos. A pessoa incrível dessa semana é Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu na Alemanha, época em que a igreja perseguia qualquer pessoa que se opunha a ela. Era de família pobre, filho de camponês. Aos 13 anos de idade, decidiu sair do vilarejo onde morava para ir para a cidade em busca de melhores estudos. Chegando lá, encontrou muitas dificuldades. Teve que mendigar para não morrer de fome. Quando estava prestes a desistir do estudo, uma irmã da igreja chamada Úrsula o adotou. E a partir daquele momento, Lutero experimentou pela primeira vez o que era fartura. Morando com ela, ele teve acesso aos melhores estudos. O sonho de seu pai era que ele fosse advogado, porém a palavra de Deus queimava no seu coração. Pouco tempo depois, Lutero decide visitar seus pais. A caminho do vilarejo, ele se depara com uma grande tempestade. Um raio cai ao seu lado. Desesperado e com medo de morrer, ele roga a Santa Ana para ajudar e faz uma promessa: se ele saísse vivo dali, ele viraria monge. No dia seguinte, Lutero chegou vivo e se entregou ao monastério. E lá ele se tornou um dos melhores monges. Quando seu pai perguntou por que ele tinha feito isso, fiz uma promessa a Santa Ana para salvar a minha alma. Entrei para o convento e aceitei este estado espiritual somente para servir a Deus e lhe ser agradável durante toda a eternidade. Lutero começa a se destacar na oração, nos seus jejuns, e mesmo assim ele não encontra a paz que sua alma desejava. Na biblioteca ele encontra uma Bíblia em latim. Para você ter noção, somente os papas tinham acesso à Bíblia. Então ele começa a ler. Ele encontra em Romanos um versículo que diz: o justo viverá pela fé. E ele não entende muito bem porque ele foi ensinado que um Deus santo castiga os pecadores. Só que ali estava falando que o justo viverá pela fé. Ele entende que essa justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé é como um presente. E a partir de então, Lutero ele recebe a sua liberdade. Lutero levou o povo a considerar a verdadeira religião, não mais como profissão ou doutrina, mas como uma vida com Deus. A oração parou de ser sem sentido e começou a ser um ato de encontrar o nosso coração com o coração do Deus Todo-Poderoso. As 95 teses resume-se em que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado, e não as penitências e sacrifícios. Pregou ao ar livre, porque grande era o número de pessoas que estavam dispostas a ouvir o seu sermão. Falava 3 idiomas, o alemão, o latim e o grego. Sem dúvida, uma das suas maiores conquistas foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão em 3 meses. Em poucos meses, toda a Alemanha estava com uma Bíblia para ler e entender o Novo Testamento. Vamos às 3 frases de Lutero. Primeiro, a paz se possível, a verdade a qualquer custo. Segundo, um cristão não vive só para si, mas para Cristo e o próximo, senão não é um cristão. Terceiro, a masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Aos 62 anos, Lutero se despede dessa terra, pregando seu último sermão, dizendo que Deus oculta essas coisas dos sábios e entendidos e revela aos pequeninos. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curte e compartilhe, para que esse vídeo e essa história incrível chegue a mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, faça seu dia valer a pena.